Fala turma, beleza? Nesta aula nós vamos resolver algumas questões envolvendo funções orgânicas oxigenadas e o foco é a nomenclatura. Então vamos ver? Nós vamos começar resolvendo a questão número 2. A questão número 2 trata sobre indique o nome oficial, o nome IUPAC do composto orgânico que apresenta a seguinte fórmula estrutural. Então veja bem, a fórmula estrutural está construída aqui no quadro. Nós temos uma cadeia fechada com partes abertas. Então nós temos, no caso, uma cadeia mista. O que seria uma cadeia mista? É aquela que tem uma parte aberta e uma parte fechada. Então me acompanhe, por favor. Nós vamos primeiro identificar os grupos funcionais. Se houver mais de um grupo funcional, neste caso só temos um grupo funcional, é a hidroxila. E a hidroxila caracteriza a função álcool. Então vamos ver, anotando aqui a função álcool, perfeito, tudo bem. Agora a gente precisa identificar se tem insaturações e se tem ramificações. Nós temos uma insaturação. Opa, estou indicando aqui a ligação dupla. E nós temos ramificações, uma, duas, três ramificações com apenas um carbono em cada ramificação. Nesse caso, são três grupos metila. Me acompanhe agora. A gente precisa fazer a numeração da cadeia principal. A cadeia principal é a parte fechada, gente, porque tem uma quantidade de carbonos, apresenta o grupo funcional, apresenta a insaturação e tem as ramificações, tem 3 ramificações. Nesse caso, nós precisamos obrigatoriamente começar a numerar no carbono de maior prioridade. No caso, o carbono de maior prioridade é o carbono que tem a hidroxila. Vamos colocar aqui o número 1. O carbono da hidroxila tem que ser o número 1 porque caracteriza a função álcool. Então, o que faríamos agora? Se nós fizéssemos a numeração seguindo no sentido horário, a insaturação apareceria entre os carbonos 2 e 3. Se nós fizéssemos a numeração no sentido anti-horário, a dupla apareceria entre os carbonos 4 e 5. Neste caso, nós preferimos sempre os menores localizadores. Então, nós vamos seguir a numeração da cadeia no sentido horário, ou seja, a insaturação vai aparecer entre os carbonos 2 e 3. E aqui no carbono 4 nós temos um grupo metila e no carbono número 5 temos 2 grupos metila. Como ele quer a nomenclatura oficial, nomenclatura IUPAC, é mais ou menos como se fosse o Twitter oficial, o Instagram oficial, ou seja, é valendo. A nomenclatura valendo começa pelo nome das ramificações. Tem 1, 2, 3 ramificações, uma delas no carbono 4. E 2 ramificações no carbono 5. Então você vai colocar uma vez o número 4 e 2 vezes o número 5. A temperatura vai ficar 4,5,5. Eu coloquei 3 posições porque são 3 ramificações. Tri, da quantidade 3, metil, porque cada ramificação é chamada pelo nome de metil. Então, tem 3 grupos metila nos carbonos 4, 5 e novamente no carbono 5. Agora, vamos fazer a construção do nome da cadeia principal. A cadeia principal, a parte fechada, é a cadeia principal. A parte principal tem 5 átomos de carbono. Mas como a cadeia é fechada, nós vamos usar ciclopente, cadeia fechada com 5 carbonos. E tem uma insaturação. A ligação dupla é um tipo de insaturação. A ligação dupla está entre os carbonos 2 e 3. Vamos usar o menor localizador. Então vamos colocar aqui 2 em. E nós vamos ter que localizar a hidroxila. A hidroxila nós vamos usar o sufixo de álcool, o sufixo ol, mas obrigatoriamente a hidroxila tem que ficar no carbono 1 do ciclo. Então não preciso numerar, basta colocar o sufixo ol, Acabamos de construir a nomenclatura completa da substância, que ficou 4,5,5 trimetil ciclopente 2-enol. Lembrando, 3 ramificações chamadas metila. Uma no carbono 4 e 2 no carbono 5.
ciclo para indicar a cadeia principal fechada, pente porque na parte fechada temos 5 átomos de carbono, 2 em, porque tem uma insaturação, uma ligação dupla entre os carbonos, 2 e 3, e o sufixo ol para indicar que é a função álcool. Neste caso, nós encontramos como melhor alternativa a letra C. A letra C. Talvez, se você for procurar no gabarito do livro, haja uma divergência. O gabarito não está bem esclarecido, não está legal, mas não importa. Nós achamos a alternativa correta, que é letra C. 4,5,5 trimetilciclo pente 2-enol. Mas enfim, vida que segue. Vamos fazer mais uma questão? Galera, agora nós vamos fazer a questão número 3. É uma questão que envolve uma molécula de éter. Vamos acompanhar a leitura. O etoxetano é um líquido muito volátil, de odor aromático, sabor adocicado e irritante. Forma com ar uma mistura explosiva e é usado como solvente na síntese de outros compostos, como anestésico, e na preparação de pólvora sem fumaça. Em relação a esse composto, assinale a alternativa correta. Letra A é também chamado de éter metílico. Letra B apresenta baixos pontos de fusão e de ebulição, é um líquido volátil. Letra C é mais denso que a água e extremamente solúvel em meio aquoso. Letra D é muito reativo e por isso é usado como solvente. Letra E possui a mesma fórmula molecular do butanal. E vamos olhar rapidinho. Ele falou o tempo todo em etoxetano. Etoxi quer dizer que tem um oxigênio entre carbonos, é a função éter. Só que tem et e et, ou seja, tem que ter o oxigênio e de um lado 2 carbonos, do outro lado também 2 carbonos. Perceba que nós temos aqui um oxigênio e de um lado 2 carbonos, do outro lado também 2 carbonos. Aí é o caso do etoxietano. Para resolver essa questão, a gente precisa identificar que esse é um líquido, como ele fala aqui na letra B. Apresenta um líquido que apresenta baixo ponto de fusão e de ebulição, portanto é um líquido volátil. É verdade, a molécula do éter ela é polar, mas tem uma polaridade um pouco reduzida. Com isso, as ligações intermoleculares, que são do tipo dipolo, também chamada de polo permanente, não são tão intensas, não são tão eficientes. Isso possibilita que esse líquido passe facilmente para o estado gasoso. Essa é uma característica de compostos voláteis. Então, nós encontramos a letra B. A alternativa correta ficou letra B. Galera, agora nós vamos fazer a questão número 4. Acompanhe a leitura, por favor. Um professor de química escreveu na lousa a fórmula C3H6O e perguntou a 3 estudantes que composto tal fórmula representava. As respostas foram: estudante 1, propanona, que é uma acetona, também chamada de acetona. Estudante 2, propanal. Estudante 3, álcool propílico, também chamado de propanol. O professor considerou certa a resposta dada por... Vamos analisar agora. O professor deu a fórmula C3H6O, uma informação que eu não posso esquecer. Se tem 3 carbonos e o dobro de hidrogênios, ou seja, 3 carbonos, 6 hidrogênios, aqui tem que ter uma ligação dupla. Obrigatoriamente, nós vamos encontrar uma ligação dupla. Quer dizer, também poderia ser cadeia fechada, mas nas opções de resposta não há cadeia fechada. Você vai ter que encontrar, como resposta, uma cadeia que tenha ligação dupla, porque a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos. É como se fosse análogo a um alceno, que a fórmula geral do alceno é CnH2n. Bom, esclarecido isso, vamos partir para as possibilidades. Propanona, prop, 3 carbonos. Ligação simples, mas tem uma ligação dupla no grupo funcional da acetona. E a propanona ficaria CH3, C dupla O, CH3. É verdade, nós temos 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. É possível ser propanona com a fórmula C3H6O. A segunda resposta foi propanal, prop, 3 carbonos. Ligações simples entre carbonos, mas tem al. Al é o grupo funcional do aldeído. O aldeído tem uma dupla ligação entre carbono e oxigênio. Portanto, CH3, CH2,
C dupla O H. Também é possível aldeído, também é possível propanal, porque tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Até aqui está tudo de boa. Mas o terceiro estudante respondeu propanol. Só que quando ele fala propanol, não tem ligação dupla entre os carbonos. Hidroxila também não tem ligação dupla. Quer dizer que o propanol não encaixa nessa fórmula. O propanol seria CH3, CH2, CH2 novamente, OH. Ou seja, propanol tem a fórmula molecular C3H8O. Portanto, essa resposta não está correta. No caso, apenas o estudante 1 e o estudante 2. Então, a alternativa correta ficou letra D. A resposta correta dessa questão só pode ser a letra B. Galera, valendo! Agora nós vamos fazer a questão número 5. Acompanhem a leitura, por favor. Dadas as características de 3 compostos orgânicos, primeira característica é hidrocarboneto saturado, segunda característica é álcool primário, terceira característica é ácido monocarboxílico alifático. Eles podem ser, respectivamente, nesse caso ele falou de 3 substâncias, cada substância ele deu uma característica. Primeira característica, hidrocarboneto saturado. Se é saturado, só pode ter ligações simples. Olhando para todas as alternativas, só encontramos a opção butano. A segunda substância tem que ser um álcool primário. Olhando para as alternativas, só tem propan-1-ol. E a terceira substância tem que ser um ácido monocarboxílico alifático. Olhando as alternativas, só pode ser ácido etanóico. Nesse caso, nós vamos fazer assim, nós vamos analisar cada molécula para ver se corresponde à característica. Falou butano, hidrocarboneto saturado. E como seria o butano? CH3, CH2, CH2, CH3. O butano tem que ter 4 carbonos de ligações simples, é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Como seria esse propan-1-ol? Ele tem que ser um álcool primário. Mas para ser álcool primário, a hidroxila tem que estar ligada a um carbono primário. Vamos analisar? Prop, 3 carbonos. CH3, CH2, CH2, OH. É verdade, a hidroxila aparece ligada ao primeiro carbono. Como esse primeiro carbono é saturado e é um carbono primário, nós temos a função álcool e álcool do tipo primário. E a última opção é ácido etanóico, que tem que ser um ácido monocarboxílico alifático. Cadeia alifática, não pode ser cadeia aromática. Monocarboxílico só pode ter uma carboxila. Então a estrutura é CH3C dupla O, OH. É um ácido monocarboxílico. Única alternativa possível, letra D. Única alternativa que nós encontramos foi a letra D. Fechou? Butano, propan-1-ol e ácido etanóico. Gente, continuando a resolução dos exercícios, agora nós vamos fazer as atividades propostas. Vamos para a questão número 1. Acompanhem a leitura, por favor. Questão número 1 diz assim: o álcool alírico rincoferol. Aí ele fala um pouquinho das características da fórmula estrutural plana e pergunta: a nomenclatura segundo a IUPAC do rincoferol representado é? Então, vamos analisar a estrutura fornecida. Primeiro, observem que no livro, na questão, no material, aparece a cadeia e na extremidade do lado direito, nós temos aqui o grupo CH, o carbono CH, ao lado CH3, entre parênteses 2 vezes. Eu representei aqui no quadro da forma expandida, ou seja, esse CH é o penúltimo carbono que tem ainda uma ramificação CH3 e a cadeia principal continua. Primeiro passo para fazer a nomenclatura é identificar a função orgânica. Se temos uma hidroxila, nós temos aqui a função álcool. Nós temos a função álcool. Muito bem. A cadeia principal tem que ser a maior sequência possível de átomos de carbono, desde que contenha os grupos funcionais, as insaturações e as ramificações. A cadeia principal pode ser essa sequência maior. Então, nós teríamos apenas uma ramificação e nós temos ainda uma insaturação.
Vamos ver como é que a gente vai numerar a cadeia. Nós podemos começar a partir do lado esquerdo ou a partir do lado direito. Fiquem atentos. Se eu começar a numerar a partir da esquerda, 1, 2, 3, 4. Muito bem. A hidroxila apareceria no quarto carbono. Vamos começar a numerar agora a partir da direita? 1, 2, 3, 4. A hidroxila também apareceria no quarto carbono. Então, como são 7 carbonos, a hidroxila está centralizada, nós vamos definir a numeração não pela posição da hidroxila, mas pela posição ou do grupo funcional, ou da insaturação, ou da ramificação. Neste caso, a cadeia é do tipo insaturada. E ela é insaturada devido à dupla ligação. Então, a dupla ligação precede a ramificação. Vamos numerar a partir da extremidade mais próxima da insaturação, já que o grupo funcional está centralizado. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse caso, nós vamos escrever a nomenclatura começando pela ramificação. Tem um grupo metila ligado no carbono número 6. Então, vamos escrever 6 metil, 6 metil. A cadeia principal tem um total de 7 átomos de carbono. Vamos escrever o prefixo de 7, ept. Ept significa que temos 7 átomos de carbono na cadeia principal. A insaturação é do tipo dupla. E na dupla a gente escreve em. Para localizar a dupla, você vai usar o número 2. Preferimos sempre os menores localizadores. 2 em. Finalmente, vamos localizar o grupo funcional. O grupo funcional está no carbono número 4. Vou escrever aqui 4. E o sufixo de álcool. Qual o sufixo de álcool? Ol. O sufixo de álcool é ol. Então, como ficou a nomenclatura completa? 6-metil, ept, 2 em, 4 ol. A melhor alternativa é letra C. Alternativa correta. A alternativa correta é letra C. E aí, galera, continuando, vamos fazer mais uma questão agora. Nós vamos fazer a questão número 3. Fiquem atentos à leitura, por favor. Olha só. Indique os nomes oficial e usual, respectivamente, do composto cuja fórmula encontra-se esquematizada a seguir. Então, perceba que ele solicitou duas nomenclaturas. A nomenclatura oficial e a nomenclatura usual. Vamos primeiro para a nomenclatura oficial. Que função orgânica você está vendo aqui? Muito bem, é a função éter. Como é que a gente sabe que é um éter? É quando tem oxigênio localizado entre carbonos. De um lado tem um carbono alifático, do outro lado um carbono aromático, mas não faz a menor diferença. São dois carbonos, oxigênio entre carbonos, é a função éter. A gente pode imaginar da seguinte forma. O oxigênio tem de um lado um carbono, do outro lado 6 carbonos da estrutura aromática. Claro, né? A estrutura aromática com 6 carbonos, maior do que um carbono, então essa estrutura aromática será a cadeia principal. No caso, a gente tem aqui como se fosse uma ramificação. Essa ramificação vai receber o nome de met, porque só tem um átomo de carbono. Oxi, porque tem um oxigênio. Então, esse grupo aqui vai ser chamado de metóxi. E este metóxi é como se fosse uma ramificação, é como se fosse um substituinte ao anel aromático. E o anel aromático recebe o nome de benzeno. Portanto, o nome oficial será metóxi benzeno. Metóxi benzeno. E quanto à nomenclatura usual? A nomenclatura usual, vou só apagar aqui um pouquinho, nós vamos analisar agora de outra forma. É que a nomenclatura usual, ela tem várias origens, vários nomes diferentes, várias formas de construir. Não é oficial, não é uma regra estabelecida. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar primeiro a palavra éter. Éter. Na nomenclatura usual, você vai escrever éter. O éter já indica a função orgânica, tudo bem. O éter é caracterizado pelo átomo de oxigênio ligado entre carbonos. Só que observe que nós temos aqui de um lado um carbono. Um carbono seria uma ramificação com o nome metil.
metil. Do outro lado do oxigênio, nós temos um grupo com 6 carbonos, é o grupo aromático, é o benzeno. Mas vamos recordar uma coisa, é que quando o benzeno é cadeia principal, o nome é benzeno. Mas quando o benzeno é ramificação, o nome fica fenil. Pronto. Na hora de escrever a nomenclatura, nós vamos optar em colocar a palavra éter, depois o nome das ramificações em ordem alfabética. Vamos lá? Metil e fenil. Por ordem alfabética, primeiro vamos escrever fenil. Então vai ficar éter, fenil. Agora nós vamos escrever metil. Metil. Só que nós vamos usar a terminação írico. Nós vamos usar a terminação írico. Então, uma forma de construir a nomenclatura usual é escrever éter, fenil, metílico. Coloquei os grupos em ordem alfabética e depois a terminação írico. Ok? Então, a melhor alternativa é letra D. Letra alternativa, letra D. Turma, vamos fazer mais uma questão agora, muito rapidamente. Agora nós vamos para a questão número 5. Vejam a leitura, por favor, e acompanhem. Questão 5. O álcool terc-butírico é representado pela fórmula estrutural. Então, aqui uma questão extremamente direta. Quem está perguntando como é a estrutura do álcool, que ele deu como nome terc-butírico. Vamos primeiro interpretar esse nome, terc-butírico. Vamos ver o que isso significa? Álcool, eu já sei. Tem que ter o grupo hidroxila, e essa hidroxila tem que estar ligada a um carbono que só tenha ligações simples. Esta hidroxila tem que estar ligada a um carbono que apresenta apenas ligações simples. Terc lembra terciário. Pronto. E but, o que significa but? But significa 4 átomos de carbono. Então, nós vamos ter que construir um álcool que tenha um carbono terciário, no total 4 carbonos, e a hidroxila vai ter que aparecer ligada justamente a este carbono terciário. Então vamos lá, então vamos fazer isso aqui, ó. CH3, CH3. O que é que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo agora um átomo de carbono ligado a 3 outros átomos de carbono. Portanto, este carbono que não tem hidrogênios, este carbono central, ele é um carbono do tipo terciário. Se ele é terciário, ele vai levar a hidroxila. Ele vai carregar a hidroxila. Então, agora nós temos uma hidroxila ligada a um carbono terciário com um total de 4 átomos de carbono. Esta aqui é a estrutura do álcool que foi denominado terc-butírico. Então, a melhor alternativa é letra A. Letra A. Fechou? É isso aí, gente. Vamos fazer mais uma questão agora. Agora nós vamos para a questão número 6. A questão número 6 também é bastante direta e o texto, muito curto, fala assim. O nome oficial do composto orgânico a seguir é... Pronto, só isso que ele deu. Ele pede o nome oficial, nomenclatura e o PAC. Vamos lá? Me dá uma ajuda. Vamos identificar a função orgânica. Pronto. Já vimos aqui que nós temos uma hidroxila. Apesar de ter ligação dupla, mas essa hidroxila está ligada a um carbono que só faz ligações simples. Portanto, aqui nós temos a função álcool. Perfeito. Nós temos a função álcool. Agora vamos procurar a cadeia principal. E fiquem bastante atentos para um detalhe. Vamos supor que eu tivesse passado reto, escolhendo a cadeia principal. 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu teria 4 carbonos e uma ramificação com 2 carbonos. Se eu fizer esta manobra como se fosse uma curvinha, como se eu estivesse dobrando para encontrar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pronto, acabei de encontrar um número maior de carbonos. Porém, se eu optasse por fazer essa dobrinha aqui embaixo, essa curva para baixo, eu teria uma dupla fora da cadeia principal. Isso não é admissível. Então, a cadeia principal é a maior sequência possível de carbonos, desde que contenha o maior número de grupos funcionais, o maior número de insaturações e o maior número de ramificações. Então, eu não vou poder deixar a dupla fora da cadeia principal, mesmo tendo uma opção mais longa.
Fechou? Nós vamos ficar com a opção de 4 carbonos, porque isso vai contemplar a dupla ligação. Então, teremos carbono número 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e uma ramificação do carbono 3. Só mais um detalhe. Por que eu opto por começar a numerar na extremidade mais próxima da hidroxila? Porque a hidroxila é que caracteriza a função álcool. Então é mais importante. A gente começa a numerar na extremidade mais prioritária, na extremidade mais importante. Vamos construir a nomenclatura? Falando primeiro da ramificação. Essa ramificação com 2 carbonos no carbono 3. Então pronto, eu vou escrever 3... etil 3, porque é a posição da cadeia principal. A ramificação está na posição 3. Etil, porque a ramificação tem 2 átomos de carbono. Na cadeia principal tem 4 carbonos. Então, eu vou construir a nomenclatura but. A dupla ligação está entre os carbonos 3 e 4. Nós vamos sempre optar pelos menores localizadores. Sempre os menores. Então, aqui terei 3... E a hidroxila aparece no carbono 1. Coloca 1. Bom, professor, por que eu tenho que numerar todo mundo? É porque eu tenho que indicar a posição da ramificação, que está no carbono 3, mas poderia estar no carbono 2, por exemplo. Eu tenho que indicar que tem 4 carbonos direto. Eu tenho que indicar que a dupla está entre os carbonos 3 e 4. Porque a dupla poderia estar, por exemplo, entre os carbonos 2 e 3. Eu tenho que indicar 1 para a hidroxila, porque a hidroxila poderia estar, por exemplo, no carbono 2. Então, toda vez que eu tiver mais de uma opção, eu indico a posição correta. Vamos procurar a melhor alternativa? A melhor alternativa ficou letra B. Fechou, gente? Tudo tranquilo? Bom, neste momento nós concluímos a sequência dos nossos exercícios sobre funções orgânicas oxigenadas. Desejo a todos bons estudos e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço.